O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa festa os santos Simão e Judas, a gente vê um pouquinho daquilo que é a essência da nossa identidade como cristãos. Ser cristão não é acreditar num discurso, numa bela teoria, por mais bonita que seja. Ser cristão é acolher e receber uma vida que é comunicada a nós de forma misteriosa, a vida divina, a qual nós nos tornamos participantes. Qual é o resumo de todo o Evangelho? O Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Ele desceu e veio a nós para nos levar, junto com Ele, para a condição de filhos. Então, mais do que palavras bonitas e princípios e conselhos sábios, que também existem, porque Jesus também fez tudo isso, a gente recebe a comunicação de uma vida. É a vida própria dele, a vida do Filho, que passa a ser também nossa vida. Quando nós recebemos o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, não mais naquele sentido genérico de criaturas de Deus, de seres humanos que Deus ama, mas filhos no Filho eterno. Aquela palavra que às vezes a gente vê, o Filho unigênito, porque só Ele não é criatura, Ele foi gerado eternamente pelo Pai, é gerado eternamente pelo Pai. Então, é esse Filho unigênito que nos torna participantes de um modo de ser filho que é próprio dele, que é o modo mais forte, mais íntimo, mais completo. Entre Cristo e uma pessoa batizada, a diferença é que Cristo é Filho de Deus por natureza e o batizado é Filho de Deus pela graça. Mas a diferença termina aí. Tudo mais é compartilhado, tudo mais é colocado em comum,
tudo mais é dado de presente. Então, é a vida que se comunica a nós, é a vida própria dele. Aqui o Evangelho desse dia nos fala, a multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. A comunicação da sua vida plena. Essa vida é comunicada a nós não somente de forma espiritual, porque nós seres humanos não somos só espirituais, somos também parte da criação. O ser humano ele é um resumo, né, de toda a criação, né? Hoje eu conversava com o padre, né? A diferença entre os homens e os anjos, né? Os anjos são espíritos puros, puramente espirituais, mas o ser humano não foi criado assim por Deus. Ele é um resumo de toda a criação de Deus, né? Ou como diz o credo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós temos em nós a água, né, que veio parar aqui no planeta Terra, trazida pelas estrelas, né? Trazida pelos meteoros. Nós temos um pouquinho de tudo o que aconteceu, desde aquela que os cientistas chamam a grande explosão, né? Nós temos em nós o vegetal, nós temos em nós o animal, né? Esses tempos estava olhando um esquema do cérebro, né? As camadas do cérebro humano. Então, tem uma camada mais de dentro que é a do réptil. Então, dentro de nós tem ainda o cérebro de dinossauro, imaginem isso. Ficou um pouquinho ali. A gente tem depois a outra camada que é a do mamífero. Por isso que a gente se entende tão bem com os mamíferos. E a gente tem depois a camada que é própria do ser humano, né? Única nossa. Então, o ser humano é um pouquinho de uma amostra de tudo que tem na criação de Deus, tanto as coisas espirituais como as coisas materiais. E a graça de Cristo vem a nós também dessa forma. Vem pelo visível que manifesta o invisível. A água do batismo, que é visível, manifesta o dom da filiação divina, que é invisível. A Eucaristia, que vem a nós na forma de um alimento visível, manifesta uma união, uma comunhão, um colocar em comum a vida de Cristo, que é invisível porque é divina, porque é eterna. Então, tudo na igreja é visível, é um visível que comunica o invisível. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre o dom do crisma. É impressionante como nós católicos nos esquecemos do sacramento do crisma, parece que é um sacramento supérfluo. Então, o batismo precisa, porque senão você não é cristão. A comunhão precisa, porque claro, tem que fazer a primeira comunhão, né? Vai à missa, não comunga, tem que fazer comunhão. Confissão precisa, porque lá pelas tantas a gente aí pisa na bola, faz um pecado, aí tem que confessar, né? Casamento, lógico, precisa, a ordem precisa, né? A unção dos enfermos precisa, né? Mas crisma, não, crisma meio que não serve para nada, né? Isso que a gente pensa. E, no entanto, o crisma, ele é parte da iniciação cristã, ele é o selo do Espírito Santo. Ignorar o crisma é dizer, bom, eu não conheço e não sei nada do Espírito Santo e praticamente não preciso do Espírito Santo. Como aqueles cristãos que os primeiros apóstolos encontraram e perguntaram para eles, vocês são cristãos? Sim, e tal. Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles responderam,
A gente nem sabia que existia um Espírito Santo. Então, aí perguntaram, mas então que batismo vocês receberam? E eles disseram, a gente recebeu o batismo de João Batista. Aí os apóstolos tiveram que explicar para eles que não basta o batismo de João Batista, porque o batismo do Batista era um batismo ético, era um compromisso para viver uma vida ética. E quantos cristãos hoje se são mais discípulos de João Batista do que discípulos de Cristo? Porque dizem assim, não, a religião é importante para você ser uma pessoa de bem, para você ser uma pessoa decente. E aí vem aquela perguntinha incômoda que não quer calar, que a gente depois que escuta diz assim, não, vamos mudar de assunto, né? Que é aquela pergunta, bom, então, mas então quem não é cristão não é pessoa decente? E quem não acredita em Deus, então, não pode ser uma pessoa de bem? Aí a gente escutando isso, a gente diz, bom, vamos mudar de assunto, que essa parte aí eu não entendi direito. Então, queridos, Jesus não veio de novo para botar, de novo a gente repete, Cristo não veio ao mundo para colocar outra religião no mercado das religiões. E sim para nos comunicar a vida divina que o ser humano não pode receber por conta própria. E é disso que se trata tudo. É por isso que nós recebemos os sacramentos. Porque senão a gente fica em casa lendo a Bíblia e pronto. E quantas pessoas são cristãs e dizem que é isso que importa, é isso que basta? Não, porque aqui não é uma comunicação nem de palavras, nem de ideias, nem de teorias, nem de frases bonitas. É a vida que se comunica a nós. E que se dá a nós de uma forma viva, orgânica, misteriosa, sacramental. E onde a gente mergulha, o ser cristão é fazer um mergulho. Tanto é que o sacramento que define o cristão, a palavra dele, o nome dele é mergulho, batismo quer dizer isso, a palavra grega quer dizer um mergulho, uma imersão. A gente entra e mergulha em Cristo, mergulha na vida cristã. Vamos pedir, por intercessão desses nossos amigos, apóstolos, São Simão e Judas, graças aos quais nós estamos aqui, porque foram eles que espalharam o Evangelho pelo mundo inteiro, junto com os demais apóstolos. E a gente tem essa graça de viver a vida nova. E aqui eu não resisto de contar uma história para vocês, que tem a ver com esse altar aqui. Quando foi pensado esse altar, a gente pensou a pedra de mármore, uma pedra que pesa 850 quilos, sustentada por 12 colunas de madeira maciça, representando os 12 apóstolos. A pedra, o altar é Cristo, significa Cristo. E então vieram os trabalhadores aqui e estavam colocando, e prepararam, disse, bom, pode trazer o andaime, eram andaimes muito pesados aqui, girafas pesadas para colocar a pedra, E aí eu olhei e eu contei as madeiras e tinha um oco no meio. Eu disse, espera aí, estão faltando duas. Como assim? Duas do centro aqui no meio, tem duas que estão faltando. Aí eles disseram assim, não precisa, com 10 já segura bem, não vai precisar as duas do meio. Eu, não, vocês não entenderam nada, os 12 é o número dos apóstolos. Senão a gente vai ter que reescrever o Evangelho e dizer que Jesus chamou só 10 apóstolos aqui. Eles, é mesmo? Não sabia, não sei. Pois é, que estava na encomenda,
Aí vocês decidiram por conta própria que não precisava 12, que bastava 10. Então, queridos irmãos, tudo é assim na nossa igreja, né? As coisas, os sacramentos, a nossa liturgia é a comunicação de uma vida misteriosa, que é muito maior que tudo isso, que é eterna, que nos mergulha na eternidade de Deus. Peçamos a graça de mergulhar cada vez mais nesse mistério, para tirar cada vez maior fruto dele, por intercessão dos nossos apóstolos.